Será que teremos que transformar Porto Alegre numa Veneza? Será que vamos ter que ressuscitar os ossos dos romanos? Né? Fazer uma grande magia para ressuscitar os romanos, para eles ensinarem como um governo no século XXI deve cuidar dos esgotos, das proteções à enchente. Olá a todos. Então, pessoal, hoje tivemos uma situação que para alguns é inusitada, mas para outros não. Tivemos uma tentativa de, pelo menos uma expressão de atentado terrorista. Aqui em Porto Alegre, no bairro Bonfim, onde eu moro. Por que eu falo que algumas pessoas estão acostumadas ou parece normal, para outras não? A comunidade judaica, ela vem ao longo dos anos, séculos, sofrendo com o antissemitismo. Da mesma forma que os palestinos também, tá? Que os muçulmanos, porque antissemitismo, semita, é todos aqueles que vêm da linhagem de Sem. Então, os muçulmanos também são semitas. E nós judeus também, de origem judaica, somos semitas. Descendemos de semitas. O que aconteceu aqui é algo normal para a comunidade judaica. Tá? A comunidade judaica do mundo todo está acostumada com isso já. O problema é que Porto Alegre não está acostumada com isso. O brasileiro não está acostumado com isso. Eu estive na época dos atentados em Paris. Eu lembro que eu ficava de guarda dentro da sinagoga, cuidando quem entrava e quem não entrava. Eu tinha que avisar para o exército francês as pessoas que eram conhecidas da comunidade. Eu morei lá anos, na França, quem era conhecido da comunidade ou não. E aqueles que eu dizia que eu não conhecia eram barrados ou pediam identificação. Então eu tinha que ir no meio da reza, no meio do Shabat, eu tinha que ficar sempre de olho averiguando. Eu ficava na porta, botava uma cadeira na porta, no fundo da sinagoga, e ficava lá com o Sidur, com um olho no Sidur e o outro olho na porta, enquanto que o exército dormia na sinagoga. Eu vivi, e todo judeu já viveu, que morou em Israel, vivenciou os atentados, as facadas, bombardeio, sirene, terror. Isso tudo é normal. E para o brasileiro isso não é normal. Tivemos uma situação atípica hoje, aqui, né, em frente à sociedade italiana, onde também tem uma sede, né, que corresponde à Federação Israelita, e prontamente ao verem pelas câmeras que alguém largou uma mala e estranharam isso, chamaram o esquadrão de bomba, chamaram a polícia. Pois bem, foram lá e eu estava lá no momento, né? Vocês estão vendo imagens aqui, as imagens que eu capturei no momento. O esquadrão foi lá e, como de praxe, explodiram a mala, né? Mas o estouro que deu foi, eu não vi as notícias agora, mas pelo estouro que deu não tinha bomba nenhuma, ou se tinha alguma bomba ela estava molhada e não explodiu. Tivemos apenas o som da bomba do esquadrão de bomba. Mas uma coisa me preocupa muito mais do que o terrorismo. Como eu disse, estamos acostumados com isso. O que é mais preocupante para mim é ver que as enchentes deixaram um rastro de destruição aqui no estado, e esse rastro continua sendo repetido, ecoando, diante de uma quantidade considerável de chuva, mas nenhuma medida foi tomada. Medida que há 15 séculos atrás os romanos já faziam, que era um bom sistema de esgoto, aquedutos. Veneza, ela mesma foi construída pelos romanos sobre grandes estacas de 2 a 8 metros de madeira, né? Troncos. E Veneza está até hoje aí, em pé. Eles aglomeravam os troncos, e essa aglomeração de troncos junto daquela lama e das pedras, da areia que tinha, elas acabavam solidificando, elas acabavam petrificando, decorrente também dos sais minerais da própria água, a água salínica. E eu fico impressionado. Os romanos faziam isso há 15 séculos atrás. E hoje em dia, no século XXI, governantes
que tem toda a infraestrutura. Pessoas têm banheiros dentro de suas casas. Você sabia que isso é um luxo, pessoal? Ter banheiro dentro de casa? Isso antigamente não tinha banheiro dentro de casa. Até pouco tempo o banheiro era na rua. A casa de banho, né, como os antigos chamavam, decorrente da herança portuguesa, era na rua. Era fossas. Imagina na Idade Média como era. Era só apenas os reis tinham banheiro dentro de casa. E eu não consigo acreditar que hoje em dia nós temos banheiro dentro de casa, nós temos um sistema de esgoto, cuidado com a água. Os romanos também cuidavam muito bem da água, né? E tratamento de água. E nós ainda não conseguimos prevenir uma enchente. Temos meteorologia hoje. Antigamente eram os bruxos que tinham que fazer as previsões. Era a velha bruxa lá que sentia o joelho esquerdo dela doendo e ela avisava que poderia vir chuva. Antigamente era esse sistema de meteorologia. Hoje em dia tem tudo, tudo. E não vem isso. Não tem isso. E sinceramente, pessoal, como eu disse, a comunidade judaica está acostumada com o atentado. Isso não me preocupa. O que me preocupa é eu ter que me acostumar com enchente. É eu ter que me acostumar com problema de cloacal, problema de esgoto, com infestação, em pleno século XXI. Isso sim me preocupa. Isso para mim é um terrorismo. Isso é o verdadeiro terrorismo para mim. Ver uma população inteira sendo prejudicada, uns mais, outros menos, e a gente tendo que observar um horizonte no qual tudo está nebuloso, fosco, e parece que temos que nos acostumar com isso, parece que temos que aceitar isso. Aceitar isso da prefeitura, do governador. Olha, pessoal, entre viver num sistema tão atrasado assim, né? Lembro que diziam do Brasil que o Brasil não tinha furacão, olha que maravilha o Brasil, o que você vai fazer lá fora? Por que você vai viajar? Aqui é tão bom, aqui tem assalto, mas aqui não tem furacão, não tem tsunami. A gente está tendo tudo isso agora. E atentado a gente vai ter cada vez mais, porque as investidas do Estado Islâmico contra Israel, as contra-investidas, elas vão cada vez mais se propagar nesse momento. E em todo lugar vai ter, pois em todo lugar tem judeu. E o judeu vai ser sempre uma mira, vai ser sempre um ponto onde o Estado Islâmico, ou rebeldes que simpatizam com o Estado Islâmico, como muitos países estão simpatizando com o Estado Islâmico, vão acabar atingindo não apenas os judeus, mas a população inteira. Da mesma forma que a enchente. Essa enchente ela não atinge apenas os pobres, atinge os ricos. Só que a questão é que os ricos, eles têm como recuperar a casa deles, a fortuna deles. Eles não têm apenas a fortuna ali, eles têm como recuperar isso aí. Agora os pobres, eles vão receber auxílio? Eles vão ser colocados aonde? Será que teremos que transformar Porto Alegre numa Veneza? Será que vamos ter que ressuscitar os ossos dos romanos? Né? Fazer uma grande magia para ressuscitar os romanos, para eles ensinarem como um governo no século XXI deve cuidar dos esgotos, das proteções à enchente. Pessoal, é lamentável isso. É algo realmente lamentável o que estamos vivendo. Então, este atentado que tivemos aqui, no bairro Bonfim, ele foi uma contraofensiva, né, de simpatizantes, os terroristas do Hamas, que vai continuar se repetindo, porque eles sempre fizeram isso, eles sempre vão fazer isso daí. Para aqueles que acham que o Brasil é um país tropical, bonito, calmo de se viver, vamos ver, vamos ver. Eu espero muito que a conscientização da população, que a mentalidade capitalista, ela tenha uma mudança considerável em relação à consciência do próximo. Todos nós vivemos no mesmo lugar. Se uma enchente vai pegar o rico, vai pegar o pobre também. Se um atentado pega um grupo de pessoas, pode pegar muitas pessoas. Então não incentivemos mais ainda, não fomentemos mais ainda o ódio, ou propaguemos a raiva, ou continuemos ainda
buscando apenas os nossos interesses. Fugir. Comprar uma terra não sei aonde. O mundo, ele está perigoso. E por que isso? Porque as pessoas tomaram um rumo errado em relação ao capitalismo. O sonho americano que o Brasil foi inseminado, foi injetado no brasileiro, o sonho americano desde os anos 70 e, sobretudo, a conscientização de classes, o comum. Todo mundo é comum diante de uma enchente, todo mundo é comum diante de um terror. Muitos temem falar de comunismo, muitos temem falar de socialismo, anarquismo. Temem por quê? Qual o temor de discutir? Isso é política. Isso é política. São sistemas. Agora, vivendo uma sociedade capitalista, pagando imposto e tendo que ainda se acostumar com enchente, se acostumar com o sistema de esgoto não funcionando, com bombas não funcionando, isso para mim é o verdadeiro atentado ao povo brasileiro.